Bom dia, igreja linda e abençoada. Bom dia. Uau, tá de acordo. Quantidade de pessoas com um som bem, assim, equivalente. É ruim quando é muita gente para pouco barulho, né? Gratidão pela sua vida, que a graça do nosso Deus possa superabundar no seu coração. Por favor, tome o seu assento. Eu quero que você acredite comigo. Eu vou lançar uma palavra que é profética e eu quero crer. O ano de 2025... nós vamos avançar em um nível de maturidade e discernimento espiritual, onde as pessoas que dormem despertarão. Entenda o que eu estou falando, mas eu não estou dizendo de adormecido, de um sono fisiológico. Estou falando de pessoas que dormem espiritualmente despertarão. Porque às vezes você pode olhar para um cenário, para um ambiente, e imaginar que talvez no domingo pela manhã, a ausência de algumas pessoas na EBD, é porque elas estão dormindo num cansaço fisiológico. Se fosse isso, queridos, não tem problema nenhum, porque quando trabalhamos muito, quando nos esforçamos muito, quando nos dedicamos muito, nós precisamos, o descanso é parte do processo de uma vida saudável. Agora, nós precisamos aprender a fazer gestão, para entender qual é o tempo de descansar e qual é o tempo de trabalhar, entende? Qual é o tempo de ficar em casa e qual é o tempo de ir para a batalha. Nós precisamos fazer essa gestão. Agora, o problema é quando as pessoas estão acordadas, mas não despertaram para uma visão de reino espiritual. É quando as pessoas estão acordadas no mundo físico, se movendo, fazendo N coisas, mas estão adormecidas no reino espiritual. Eu quero que você entenda, primeiramente, externar minha gratidão a Deus pela sua vida, pelas orações. Obrigado pelas orações. Minha cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, a recuperação está de vento em polpa. Daqui a pouquinho eu estou correndo por aí de novo, estou treinando e as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza, Deus tem nos dado graça, vitalidade para vivermos o melhor que Ele tem para nós nessa terra, amém? E aí, além das suas orações, quero agradecer por você se manter fiel, firme, por vocês estiveram aqui na minha ausência, fazendo a obra, cultuando ao Senhor, cumprindo a missão, o propósito. Isso é maravilhoso. Para imaginar, uma igreja onde a ausência do pastor, ela fica enfraquecida, sabe, ela esmurece, é uma igreja que não é sustentada na fé, é uma igreja que não é nutrida na palavra, porque eu preciso que você entenda, eu vivo a minha vida preparando vocês para que Jesus volte a qualquer momento, amém? Essa é a primeira hipótese. Então, se Jesus voltar hoje, agora, nesse momento, que nós estejamos preparados e findou a nossa missão nessa terra. Findou, acabou. Mas enquanto isso não acontece, ponto 2, eu vivo a minha vida para que você, juntamente comigo, consigamos avançar dentro do propósito que Deus tem como missão para a igreja. E aí, se ele não voltar para o coletivo, mas voltar no individual, quem sabe para mim, antes de você, eu vou para a glória, e você precisa permanecer fazendo a obra do Senhor, porque Ele vai, com toda certeza, continuar dando graça sobre a sua vida. Ele vai levantar pessoas como tem levantado nessa geração desse tempo, pastores, pastoras, líderes, jovens, adolescentes, crianças com um propósito. Isso é maravilhoso. Agora, Ele também pode chegar para você antes de mim, e fica tranquila, ou tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus vai nos consolar se você for antes de nós. Vamos sentir a sua falta, mas vamos entender, tá? Pode ficar tranquilo e vamos ter a esperança de que você guardou fielmente essa palavra e que você vai nos aguardar na eternidade. Tá bom? É assim que eu penso. O que vai acontecer nessa palavra pastoral de hoje, começando hoje? Olha que coisa linda. Você que nos acompanha pela web, que Deus abençoe você de maneira sobrenatural, e eu tenho certeza que você não vai conseguir ficar no seu banco, na sua casa, no seu sofá no domingo que vem, a menos que eu não tenha conseguido transmitir o que o Espírito Santo de Deus quer transmitir ao coração da igreja nessa manhã. Porque se eu conseguir domingo que vem, as pessoas que comumente ficam em casa, por questão de comodidade e conforto, elas vão despertar, entende? Agora, você, claro, que mora muito longe, que o recurso financeiro, que existem queridos, existe uma série de fatores que pode impossibilitar as pessoas de estarem aqui. Eu abençoo você, continue firme. Nós temos irmãos, queridos,
Nós temos irmãos fiéis à igreja que geralmente estão conectados em todos os nossos eventos e que são participantes ativos, orando, intercedendo, investindo na obra e quando podem estão aqui, pode ter certeza disso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, essa palavra pastoral de hoje, ela vai decorrer ao longo de alguns domingos. Eu comecei a escrever algo, a gente ficar em casa é maravilhoso, né? Sabe, queridos? Eu não sei se você ficaria dormindo, assistindo séries da Netflix, mas eu estudei 24 horas de cursos online que eu precisava de estudar para botar em dia. Comprei 3 livros para ler nesses dias. Ah, pastor, foi curto o tempo. Foi curto o tempo, mas o que chegou na quinta-feira, de 257 páginas, só falta 60 páginas para eu acabar de ler. Só para você entender. Então assim, tive tempo para meditar na palavra, para estudar, para me aprofundar, porque tive tempo ainda que estando em casa, para minha família, fui muito bem cuidado, gratidão pela minha esposa, meus filhos, que me serviram com tanto amor, que gratidão, meu Deus, meu amor, como é maravilhoso, eu não quero depender de ficar doente, para ser tão bem amado, bem tratado dessa forma não, tá? E eu sei que isso acontece no dia a dia, mas o excesso do zelo foi gratificante. Como foi maravilhoso poder estar ali na minha cama, vocês lá preocupados, Dudu, Lucas, você me servindo, que gratidão, que alegria, meu Deus, é maravilhoso. Imagina, querido, a gente não vive uma vida para depender das pessoas, mas será que, se porventura você passar por uma situação onde você dependa das pessoas, a sua família vai ter prazer, alegria, satisfação em amar e cuidar de você, ou você vai ser um peso para ela? Reflita sobre isso. Então, ao longo desses dias, e hoje quando eu acordei para meditar na palavra, porque às vezes você fala assim, ah pastor, aí a palavra pastoral, não, a palavra pastoral foi gerada hoje, como de costume, eu vou no domingo de manhã buscar a palavra para a igreja, vocês já sabem disso. E é provável que em algum momento vai ter um cortezinho nisso, não sei se vai ter, para poder deixar no canal no YouTube, e a partir de agora, oficialmente, eu quero que você entenda que esta palavra pastoral, nós vamos trabalhá-la ao longo de alguns domingos, sabe por quê? Porque Deus está nos despertando para viver aquilo que foi profetizado durante os 12 dias, mas requer ação, atitude para a gente viver aquilo. Amém? Então vamos lá, a palavra pastoral deste domingo, ela começa com: cumprindo as ordenanças de Jesus em meio aos desafios do nosso tempo. Guarda no seu coração, olha aqui, isso aqui é a escola bíblica dominical. Se tem uma coisa que eu sou grato a Deus, é que a gente traz aqui sempre, tanto eu quanto os pastores, nós temos o cuidado de trazer o ensino da palavra de Deus, porque esse é o nosso propósito. Você vem para uma escola bíblica dominical para você aprender a palavra de Deus e assim aplicá-la na sua vida. Você não está, a primeira coisinha que você já deve, pastor, o que eu já devo começar a anotar? A primeira coisa, você não deve ser ouvinte, mas praticante da palavra. Se você, ao longo da sua jornada, da sua carreira cristã, da sua vida ministerial, quer servindo no altar como músico, como levita, como ministrante, através da arte, dançando, encenando, cuidando das crianças, ministrando para crianças, independente da área, se você tem servido na igreja dessa forma, e ao longo do serviço, você tem escutado a palavra, mas não tem praticado, está errado. Então nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. No momento em que vocês servem, vocês estão aqui à disposição e disponíveis para servir a Deus junto com a igreja. Só que no momento em que você não está em serviço, você precisa estar disponível para ouvir Deus falar com você. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos perder no propósito, porque você vem para cá, serve e acha que está cumprindo a sua missão, o seu propósito, mas nós temos uma ordenança dada para Jesus, e que ela é repleta de desafios para o nosso tempo presente. Ela é repleta de desafios, e são ordens dadas por Ele, que precisam estar em evidência todos os dias da nossa vida, e sendo cumpridas. Então, pensando sobre isso, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 ao 20, enquanto a equipe coloca aqui no telão, enquanto você identifica aí na palavra, enquanto você se localiza no seu caderninho para escrever, deixa eu contextualizar você teologicamente de maneira bem simplória, e não tão profunda, mas para você saber onde nós estamos aqui. Mateus 28, Jesus, após os seus 33 anos e meio,
após a sua morte e a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos. Nós estamos nesse ponto. Jesus nasceu, enviado por Deus, conforme a profecia messiânica. Jesus nasce, Isaías profetiza sobre isso, um menino se nos é dado. Jesus ele vem, ele nasce de uma mulher, porém esta mulher não teve contato, a virgem não teve contato, foi concebida pelo Espírito. Jesus nasce, cumpre a sua missão, o seu propósito, cresce como menino, chega o seu ministério aos 30 anos, ele inicia o chamado ministerial, chamando os discípulos, chamando as pessoas, fazendo milagre, cumprindo o seu propósito, morre, traz as evidências da sua morte, do porquê ele veio, para nos salvar, morre, ressuscita, há uma grande dispensação, ficam dispersos, os discípulos eles ficam dispersos e eles avançam para lugares distintos, mas Jesus os acolhe novamente, e aqui nós estamos, depois desse acolhimento, Jesus dando instrução àqueles homens que ele havia chamado, vocacionado e comissionando eles para cumprir esse propósito, e é através da vida desses homens. Entenda uma coisa, por que eu estou contextualizando você, ainda que bem superficial, de maneira teológica? Esse texto chega para os homens que iam continuar o ministério, dando sequência a um legado e a edificação da igreja da qual hoje nós pertencemos, através da obediência, da vida e da dedicação desses primeiros homens, nós fomos alcançados. Amém? Não fora... Se esses homens não tivessem ouvido e praticado, o evangelho teria sido o quê? Ele teria falhado. O evangelho não teria cumprido o seu propósito. A vinda de Jesus, ela teria sido em vão. Mas Jesus conseguiu, e eu quero que você entenda, olhe atentamente para mim. Jesus, ele teve uma vida de relacionamento tão profunda com aqueles homens, que ele conseguiu, e você vai observar isso ao longo da palavra, que ele conseguiu mostrar no cenário, entenda isso, no cenário, no contexto, na história de vida de cada um. Nós vamos observar que nós temos discípulos mais jovens e discípulos mais maduros. Na nossa vivência, segundo a psicologia, segundo a psicanálise, segundo a neurociência, segundo as ciências que fazem abordagens acerca do intelecto humano, da capacidade humana, do seu desenvolvimento, da sua criação, e entre diversas outras linhagens, nós somos frutos da construção do ambiente onde nós vivemos, quer seja um ambiente hostil, quer seja um ambiente repleto de amor. Isso não nos define. Entenda uma coisa, nós não somos definidos, eu amo essa realidade, de que nós não somos definidos pelo passado, mas pelo propósito. Por quê? O propósito, ele não está na linha de tempo, de passado, presente e futuro, porque o propósito, ele vem da eternidade. Então a nossa vida, o nosso futuro, ele não vai ser definido nunca pelo passado, porque hoje é presente, mas amanhã, hoje já é passado. E o que eu quero que você entenda é que quando Deus estabelece, quando Deus permite, quando você é criado, quando nós somos criados, Deus estabelece um propósito para a nossa vida. Então não é o passado do que aconteceu na semana passada, nos seus 10 anos, nos seus 20 anos, mas enfim, o construto da nossa realidade humana está presente na nossa estruturação, dentro do que nós ouvimos, aprendemos, convivemos, estudamos, praticamos, desenvolvemos, assistimos, tudo isso é parte de um processo. E aí eu quero trazer um exemplo prático para você da minha vida. Quando eu me converti, eu tinha 21 anos. Qual era a minha base? Qual era a minha base para que eu pudesse avançar nessa vida, na realidade do que o apóstolo Paulo traz como propósito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. O que ele vai nos dizer? Aquele que está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então preste atenção, dentro de uma realidade espiritual, nós temos instantaneamente uma nova jornada. Entretanto, a minha velha natureza, ela se alimentou, ela se nutriu, ela foi forjada, ela foi desenvolvida dentro de um processo comum da sociedade, nos princípios éticos e morais estabelecidos pela sociedade onde eu estou inserido. Então isso faz parte da minha realidade. E a partir disso, agora nessa nova construção do tudo se fazer novo,
que a gente vai começar a aprender a nova realidade do propósito de vida para nós. E aí, note bem o que eu vou te dizer. Por que será que existem pessoas entre nós que já estão frequentando a igreja há tantos anos, há tanto tempo, e continuam sendo pessoas com hábitos de carnalidade, de vida que não tem princípios éticos e morais alinhados com a palavra de Deus? Por que será que tem pessoas entre nós que ainda não despertaram e não estão se permitindo viver o novo nascimento? Porque elas estão presas às suas estruturas antigas. E a sociedade no século 21, no tempo em que nós estamos, eu quero que você entenda, porque é isso que nós vamos trabalhar. Ela tem tentado suplantar ou fazer com que essa realidade, ela permaneça viva, iminente, frente ao cristianismo, para que esse desmorone e tenha fraqueza, seja fragilizado. Mas isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus é poderosa para curar, transformar, libertar, reconciliar o homem com Deus através de Jesus. O evangelho, ele promove transformação. Essa é a nossa missão enquanto igreja. Quando nós olhamos para essa verdade, o que nós precisamos entender, então, pastor, é que a gente, dentro da nossa estrutura humana, essa estrutura agora ela vai passar por um processo de transformação para que possamos nos alinharmos o máximo possível com o que Deus tem para nós. Então, isso aí eu fui contextualizar você em que momento que Jesus está, falando com aqueles homens, e ele conseguiu pegar aqueles homens, aí para você entender, que tinham idade diferente, cultura diferente, costume diferente, capacidade intelectual diferente, e conseguiu, aí é o que eu quero que você entenda, meu Deus, queridos, isso é muito profundo. Sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? Líderes querem mudar a mente dos outros, através da ciência, mindset, modelo mental, usando artifícios, argumentos e ferramentas neurocientíficas para transformar a estrutura, moldar o comportamento a padrões, dirigir ou condicionar as pessoas por meio de conhecimento científico, que deixa eu te explicar, é bom você ter o conhecimento científico, mas o que transforma a vida de um homem, não é o quanto você consegue penetrar na mente dele, mas é o quanto essa mente se expande ao ponto de receber a genuína palavra de Deus, que ela perpassa por esse córtex pré-frontal, que vai fazer a análise de tomada de decisão, e avança na direção do centro do ser humano, que é o seu coração, e por amor a Cristo, ele decide, ele opta para viver uma vida diferente, para deixar os seus prazeres, os seus desejos carnais e mundanos, em troca daquilo que Deus tem como proposta no reino espiritual. Quando você suplanta uma ideia na cabeça, e ela não está alinhada com a palavra, ela não cumpre o seu propósito, porque somente, entenda isso, somente a palavra de Deus é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser, fazer a separação entre corpo, alma e espírito, juntas e medulas. Meu Deus, nenhum outro conhecimento nesse mundo é capaz disso, só a palavra de Deus. Então, quando Jesus, ele caminhou com os seus discípulos, Jesus não implantou um modelo mental neles apenas. Jesus trouxe uma ideia, Jesus trouxe uma filosofia do céu, Jesus trouxe o plano de Deus, o propósito de Deus, para que eles compreendessem. E quando eles compreenderam, eles levaram isso para o coração, eles amaram. É por isso, o evangelho é amor ao próximo, o evangelho é amar a Deus, o evangelho, ele tem conexão com essa sinergia que acontece nos relacionamentos. Evangelho é relacionamento, é vida, é entrega, é doação, é mais do que querer, é você se doar. Então, por que tem sido tão difícil, pastor? Porque as mentes estão abertas para uma nova ideia, mas o coração fechado para o reino de Deus. E aí, agora, depois dessa introdução de contexto teológico em que Jesus chega para falar para os discípulos, eu quero avançar para você, porque você tem que entender isso. Para quem que Jesus falou essa palavra? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, essa palavra é para os discípulos e é para você. A minha pergunta é, a sua mente e o seu coração se encontra já pronto para receber essa semente, para que você possa viver o que eles viveram?
Ou você fala, é legal isso aí. Será que a gente vai ficar vivendo o evangelho de boca para fora? O que nós vamos observar? Qual é a proposta? Jesus vai chegar para os seus discípulos, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19, vai dizer assim: portanto, deixa eu ler aqui com vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, a tudo que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A gente tem dois detalhes importantes. No versículo 19, deixa para mim, por favor. No versículo 19, nós temos um detalhe muito simples, que a gente precisa entender aqui. Jesus está falando aos seus discípulos que eles precisavam se mover. E a gente, é claro, na nossa tradução aqui, vão e faça, ou ide e pregai o evangelho, no original, esse texto está no gerúndio, que quer dizer indo. Quando vocês estiverem indo, não está falando assim, olha, saia daqui agora e vai. Quando você estiver a caminho, quando você estiver em movimento, você faça discípulo. Isso quer dizer, se você estiver indo para o trabalho, você prega o evangelho a toda criatura. Se você estiver indo para casa, você prega o evangelho. Se você estiver indo para o hospital, você prega o evangelho. Se você estiver indo à padaria, você prega o evangelho. Quando você estiver indo, olha que coisa profunda. Você prega o evangelho, eu gosto dessa realidade, porque às vezes nós pensamos no toda criatura, sobre todos os seres humanos, e não entendemos aqui que Jesus está rompendo com a distinção de etnias, de povos. Porque quando ele fala, indo vocês pregam o evangelho a todas as nações, é porque ele estava dizendo para os discípulos o seguinte: o evangelho não é para você, não é para sua casa, não é para os seus escolhidos, não é para a sua cultura, não é para o seu ambiente, não é para o que te convém. O evangelho é para todos. É para um povo que se levanta em guerra contra você, é para um povo que é mais privilegiado, é para um povo que tem menos privilégio. O evangelho rompe barreiras de nacionalidade, de culturas, de povos. Ele está dizendo, você quando estiver a caminho, não faça distinção. Quem passar pelo seu caminho, quem estiver diante de você, você ensina o evangelho, você prega o evangelho. E o que nós não podemos, queridos, é ficar pensando que a igreja se resume nisso aqui. Não tenha essa mente pequena. Assim como o corpo tem muitos membros, entenda isso. E quando a gente olha essa realidade molecular, as células que estão em funcionamento dentro de nós somos apenas, entenda isso, nós somos a igreja do Senhor estabelecida neste lugar, mas que pertencemos à mesma igreja do Senhor que está espalhada em várias outras ruas aqui no nosso município, no nosso bairro, que está espalhada no nosso estado, que está espalhada pelo mundo. Entenda uma coisa, Satanás é sutil. O que nós estamos observando hoje é o que aqui está acontecendo. Não hoje que eu falo, é que a gente já vive isso, mas é de tempos em tempos. Quem dera que nós tivéssemos essa quantidade de igreja que nós temos, pelo fato da unidade, pelo cumprimento da missão, mas não é. As igrejas estão espalhadas pelo mundo, mas não é em cumprimento da palavra do Senhor, em nós sermos unidos, em nós termos unidade, e nós estarmos expandindo para cumprir missão. Não é isso. As igrejas estão se espalhando pelo mundo em detrimento de rebelião, desobediência, ideias distorcidas, discutindo idealismos humanos ao invés de debaterem a essência da palavra. É terrível, porque você vai achar uma igreja ali que ela rompeu com outro pastor, que rompeu com outro, que rompeu. Isso não é cristianismo. Cristianismo é unidade, cristianismo é a mesma visão, cristianismo é o mesmo propósito, cristianismo é propósito da palavra. E nós temos que entender isso. E aí, ao invés de nós estarmos vendo um crescimento do evangelho, nós estamos vendo, queridos, um crescimento de portas onde as pessoas pregam a palavra como lhe convém, mas nós estamos vendo, sabe o que? É o crescimento do ódio, o crescimento da divisão, da facção, da rebelião, que desde o início acontece. Satanás, ele trouxe uma terça parte dos anjos com ele,
E às vezes, se você não tiver sensibilidade, com sutileza, talvez você está dividindo dentro da igreja, aqui, com grupinhos. Quando você critica o seu líder de ministério, quando você dentro do ministério que tem 20 pessoas, 5 se unem para falar mal, para reclamar, para não apoiar, para não estar junto, isso é coisa do inferno. E começa num grupinho e vai tomando proporção, alcança a igreja e depois divide a igreja. Eu quero que você tenha consciência, eu creio, a minha crença é que haja mais e mais igrejas pela terra, mas com o propósito, e não como divisão. Porque Jesus, ele propôs isso, sermos enviados para alcançar. Então nós vamos fazer discípulos de todas as nações, e nós vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos trazer essas pessoas a um propósito. Nós vamos demonstrar a essas pessoas que não é sobre nós, é sobre o propósito de Deus para a igreja. E um detalhe interessante que nós observamos no versículo 20, é que nós precisamos ensinar os discípulos que vão ser feitos a obedecer. Discípulos, eles não nascem prontos. Por que o meu coração se alegra todas as vezes que nós alcançamos alguém para Jesus, mas ele não está, focado, entenda isso, nos dons, nos talentos, na capacidade intelectual, financeira, cognitiva dessa pessoa, e sim no quanto o coração dela está entregue ao Senhor. Nós recebemos pessoas aqui que mudaram de estado, que vieram de outro, de outro município, que vieram de outro bairro, que vieram de outras igrejas. Também pessoas são recebidas em outros lugares, que saíram daqui. Entenda uma coisa, a gente tem que ter essa consciência, como pastores, nós precisamos observar que pessoas vão chegar aqui, mas pessoas também vão sair daqui, e a gente não tem que pensar, como está chegando mais do que está saindo, não tem problema, nós precisamos entender a causa. Se as pessoas não estão ficando, estão saindo, porque não estão conseguindo andar dentro da visão do reino, talvez não encontraram, um alento para a sua alma, em detrimento do que esperavam, talvez o confronto da transformação, da palavra, da mudança, e ela não quis se submeter e ela foi embora. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos desejar que elas voltem, precisamos pedir a Deus que onde elas forem, que elas encontrem alguém que tenha mais capacidade do que nós, para fazer através da vida delas, o que Deus pretende fazer por meio da palavra. Não é pensar, foi para outra igreja, estou de mal, não quero falar com essa pessoa, porque tem N circunstâncias, e quando as pessoas chegam aqui, elas também podem chegar nessa condição. Só, queridos, pensa comigo uma coisa, olha, como é que resolve essa equação, pastor? Quando você chega aqui, você encontra pastores pregando a palavra, não deu certo para você, você vai embora, vai para outra igreja. Se você chega lá e você encontra pastores pregando não deu certo para você de novo, você sai e vai para uma outra igreja, você chega lá, você encontra pastores pregando essa vai transformar a sua vida, e uma hora você vai encontrar seu lugar no reino. Agora você vai numa igreja que prega a palavra, que as pessoas estão, entenda, olha aqui, abre um parêntese e grifa agora, bota piscando. Todos nós, inclusive eu, estamos no processo de transformação, não somos perfeitos. Aí pode fechar o parêntese e deixar piscando aí para você lembrar disso. Não quer dizer que eu vou permanecer assim, uma pessoa que não se transforma, mas eu estou num processo de transformação assim como você. É um processo, então se é um processo, ele é contínuo, ele tem que continuar. O que não pode é você permanecer a vida inteira sem aceitar a transformação por meio do Evangelho. Mas o que é importante você entender, pastor, a irmã falou assim, ou o irmão falou aquilo, querido, tenha compaixão, como a pastora pregou na quinta-feira, tem um olhar de misericórdia, ama essa pessoa, entenda essa pessoa, acolhe ela e tenta entendê-la, porque talvez ela não tenha conhecimento suficiente, ou talvez maturidade suficiente, ou quem sabe o problema está na sua ótica e você não percebeu. Mas não se distancie dessa pessoa, sejam alcançados juntos pela graça, amem uns aos outros, caminhem, desenvolvam-se. Eu não consegui ainda, que a minha língua, ela se perde da minha boca, quando eu assusto eu estou falando. Porque Tiago vai falar que a língua é assim, né? É um bem pequeno membro, mas que ele governa todo o corpo.
Aí fala, nós pomos freio nos cavalos e assim dominamos o seu corpo. Observe a naus, as embarcações, os navios, são grandes, impetuosos, mas são governados por um bem pequeno leme. A língua do homem é esse lemezinho aí. E aí quando você não tem o controle dele, o que acontece? Você faz uma tragédia. Você fica igual um cavalo louco, você fica igual um barco desgovernado. E aí, se essa é a sua realidade, está tudo bem, porque quando você chegar do lado de um ouvido, pronto para ouvir, um ouvido santo, que tem a graça de Deus, quando você vier com essa sua língua inflamada, não sei de onde, que a Bíblia fala que, inclusive, quando ela é inflamada do inferno, ela incendeia um bosque inteiro, mas eu não acredito que a sua não é essa língua sua é abençoada, é profética, está sendo, sabe, cada vez mais trabalhada por Deus. O que acontece? Quando você chegar próximo de um ouvido para falar de A, de B, de C, de quem quer que seja, aquele ouvido refinado fala assim, entendi, irmão. Ou, entendi, irmã. Essa angústia sua, essa aflição sua. Mas aqui, deixa eu compartilhar com você o que a Bíblia diz a esse respeito. Não é os seus achismos. Eu também acho que ela foi grossa, ele é grosso mesmo, ele é desse jeito, e ele vai continuar enquanto você não se posicionar para ajudá-lo a ser transformado, para ajudá-la a ser transformada. Cristianismo é isso, querido. Entendi, irmã, entendi, irmão. Vamos ver o que a Bíblia diz. Olha, por que você não faz assim? Procure esse irmão ou essa irmã, e fale para ele o que você falou dele para mim. Fale para ela o que você falou dela para mim, porque nós devemos falar para as pessoas, só devemos falar das pessoas coisas que edificam, coisas que destroem, ou as críticas que precisarmos de fazer, nós falamos para as pessoas. Então procura essa pessoa e fala, que você, essa pessoa não muda, não sei o que lá, então tá bom, deixa eu te falar, como você falou dela para mim, e eu discordo do que você está falando, eu estou te dando uma chance de você procurá-la e falar para ela. Se você não quer, eu vou procurá-la e vou dizer a ela o que você me disse para que ela te procure. Isso não é fofoca, porque eu estou te dizendo que eu vou procurá-la para que ela possa resolver esse litígio entre os dois, esse probleminha, essa confusãozinha. Aí você vai ser transformado, querido, a igreja vai ser curada. Aí essa pessoa fica chateada, procura outra irmã e vai falar com a irmã, fofoqueira, falou que vai contar para fulano, está certinho, tem que contar mesmo, se ela não contar, eu também vou. Agora você tem 2 a favor, porque a Bíblia ensina assim, querido. Consegue perceber por que o mal vai disseminando no meio da igreja? Porque as pessoas não estão sendo transformadas pela palavra. O ensinamento é esse. Então Jesus, ele traz esse ensinamento, nós estamos só em um versículo, queridos, observando essa profundidade de ensinar. Você só é capaz de ensinar aquilo que você aprende. Isso que eu dei a você agora foi um ensinamento. Se até ontem alguém fofocava para você, a partir de amanhã não vai mais porque agora você aprendeu. E se foi ontem, se foi tão recente, você já pode procurar essa pessoa e falar, uau, que ensinamento profundo que eu recebi ontem, eu vim aqui compartilhar com você. Que a Bíblia fala que eu tenho que ir pregar o evangelho, deixa eu te falar, você está frito, ou você está frita, hein? Por quê? Porque o que você fez está errado. Meu Deus, e eu fui cúmplice, porque eu recebi tudo isso e fiquei calado, ou apoiei você. Irmão, me perdoa, por eu não ter essa instrução para te ajudar, mas agora eu tenho. E se você quiser, além da oração, eu vou junto com você lá nessa pessoa, para a gente resolver isso. Nós estamos indo para o céu, irmãos. Imagina se lá no céu vai ser assim, quem falava mal de fulano, fica cá. Quem não quer ficar do lado de quem não gosta, vai para o lado de lá. Querido, que é isso? Vai ter isso não, filho. Quem vive a unidade e cumpre a realidade dessa palavra, entra e vive bem no céu. Quem gosta de conflito, vai viver no lugar do conflito, no caos, que é o inferno. Aí é a opção da pessoa, é lá que é o lugar disso. Então a gente tem que entender esses detalhes. Ensine os novos discípulos, fazer discípulos. Como eu estava dizendo, a pessoa chegou aqui, toca muito, canta muito, ministra muito, faz muita coisa, mas onde você passou, querido? Na igreja do pastor fulano, na igreja do pastor não sei, na igreja não sei o que lá, no campo missionário, nisso, aquilo, outro, tal, papapá, que maravilha, querido. Poxa, que histórico lindo de experiências. Uau, Deus te enviou para esses lugares tudo. Compartilha comigo como é que é a sua vida cristã, o que é que eu preciso aprender com você? Como é que é a sua vida de oração? Como é que é a sua vida de leitura bíblica? Como é que é a sua vida de santidade? Você é solteiro? Você se relaciona sexualmente com as meninas? Passou umas 8, umas 10 por onde eu passei. Ai, que é isso? Consegue perceber
É sobre isso. Chega aqui com bagagem. Preguei na Europa, preguei no Chile, eu fui para a Índia, eu fui para Barcelona, eu fui para Laranjeira, eu fui para Porto Canoa, eu fui para Serra Dourada, eu fui para, sei lá, Jacaraípe, eu fui em Linhares, eu fui em Minas, eu fui ali em tal lugar, em Nanuque, porque lá em Nanuque. E aí eu cheguei aqui. Quando você chegou aqui, ok, o que é essa sua jornada de fé, nesses lugares em que você passou? Qual foi o aprendizado que você teve com o seu pastor fulano de tal, com o pastor, que às vezes as pessoas falam, preste atenção, queridos, as pessoas contam da passagem delas pelas igrejas, mas elas às vezes não chegam e falam, olha, pastor fulano de tal, e pastora fulano de tal, que homem, mulher de Deus, ensinava a palavra, não sei o que, papá, eu aprendi nisso, eu cresci nisso, eu desenvolvi nisso, foi dessa forma, foi dessa maneira, rapaz, foi desafiador, porque a igreja lá, é uma igreja que ela está inserida no bairro assim, os irmãos estão assim, estão em desenvolvimento, olha, como Deus me moldou, como Deus me trabalhou, é mesmo, e por que você saiu de lá? Porque agora você vai me contar a história da outra. Então, pastor, e como eu estava lá há muito tempo, trabalhando, e aí Deus me enviou para tal lugar, mas Deus te enviou como? Através do seu pastor? Porque nós vamos pregar o evangelho por todo mundo, então é a igreja que vai enviar as pessoas. Queridos, nós estamos assim, de ministérios que são fundados no coração do homem e implantados por aí afora. Não, eu não concordei mais com a visão, com o propósito, de tudo aquilo que você me falou, então você desqualifica tudo isso. E você foi para uma outra igreja, ótimo, como é que foi lá? Aí foi assim, e lindo de novo a história, beleza, e depois você foi para onde? Sabe por que eu estou te falando isso? Que eu quero saber, e por que você está chegando aqui hoje? A minha preocupação é, o que te trouxe aqui? Você chega aqui vindo pelo Espírito Santo de Deus, você chega aqui vindo por uma direção, você chega aqui machucado, você chega aqui ferido, não tem problema nenhum você falar, pastor, eu chego aqui, porque eu já passei por várias igrejas, e eu sei que a culpa não é das igrejas, eu sei que eu sou uma pessoa complicada, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, e eu vou te dar trabalho, mas eu preciso de transformação, eu vou falar, glória a Deus! Mas a pessoa nunca é o problema. Entende? As suas dores, suas angústias, suas aflições, a gente aqui já machucou muita gente também, querido, a gente está aprendendo. Você acha que eu sento de uma cadeira onde eu acho que eu sou perfeito? Não que eu já tenha alcançado. O apóstolo Paulo, quem sou eu? Renanzinho, começando a caminhar agora, nunca fiz uma viagem missionária, nunca tive uma experiência daquela, Jesus não me jogou no chão com a sua presença, Jesus não me escolheu daquela forma. Mas eu não diminuo a maneira que ele me chamou, porque só bastou ele mandar a sua palavra, eu crio, eu estou seguindo, para mim bastou. Eu não me diminuo por isso. Mas o que eu estou dizendo, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço dessas coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. Eu e você, muitas vezes nos perdemos, porque nós não temos uma direção. Se você não tem uma direção, não adianta você esquecer o que fica para trás. Se quando você voltar a caminhar, você vai andar para o passado, você vai andar para as suas mazelas, você vai andar para os seus erros. Evangelho é deixar essas coisas para trás e ter um alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Quando alcançamos o nosso alvo, que é Cristo, o que é que Ele faz conosco? Cura, transforma, trabalha, liberta, reconcilia com Deus e nos envia para um propósito. O problema é que muitas pessoas alcançaram a Cristo, mas Cristo não conseguiu transpassar a mentalidade dela que quer o céu, quer os benefícios, quer as bênçãos, quer os prazeres, mas não tem um coração apaixonado pelas almas para poder fazer a missão. E isso é triste. A nossa introdução, ela fica aqui. Porque, queridos, nós temos muita coisa para a gente falar, e domingo que vem, no outro, e quanto o Senhor nos permitir. Esse ano vai ser ano de nós nos posicionarmos. Esse ano vai ser um ano de nós termos um grande avanço. E aí, posso ler só a introdução para você, para a gente encerrar, a gente vai fazer BD? Porque aqui foi, a introdução escrita, provavelmente dita, é assim, Cristo fundou a igreja com um propósito claro. Cumprir a vontade do Pai, levar o evangelho a toda criatura, desde a grande comissão registrada em Mateus 28, 19 e 20. A missão da igreja tem sido, desde essa data, evangelizar, discipular e preparar as pessoas para viverem segundo
o reino de Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar ao longo desses dias. A missão dada à igreja, desde Mateus 28, a missão dada à igreja tem sido evangelizar, discipular e preparar as pessoas para viverem uma vida segundo o evangelho, segundo o reino de Deus. Se o que a gente ensina aqui é você viver o evangelho da Betel, a cultura da Betel, o costume da Betel, sabe, os preceitos humanamente falando, porque aí deixa eu explicar um detalhe para você, porque a visão da Betel, a missão da Betel, a cultura da Betel é a palavra, aí tá legal, mas se não é bíblico, se não está alinhado com esse propósito, não importa onde você esteja, se você não vive os princípios do reino, você vai ter uma grande decepção. Naquele dia, muitos se decepcionarão. No entanto, vivemos em dias em que a igreja enfrenta um cenário desafiador. E aí nós vamos discorrer isso nos nossos próximos domingos. Apostasia que é crescente. Muitas congregações têm se desviado da sua missão. Muitas igrejas, né? Muitas igrejas têm se desviado da sua missão central. Em tempos de confusão doutrinárias e distrações, precisamos voltar às ordenanças de Jesus e cumprir a missão com responsabilidade. E aí no próximo domingo eu já vou entrar sem delongas nesse tópico. A missão, cumprir a missão com responsabilidade. Vou destrinchar ela aqui nos 4 tópicos, e depois eu vou destrinchar mais os 4 tópicos. Dentro de tópico vai ter tópico, mas nós vamos crescer, porque é tempo de despertar. É tempo de acordar, não nesse mundo físico, mas é tempo de haver um despertamento espiritual para que possamos crescer. Valeu a pena essa manhã para você, amém? Se coloque de pé. O que eu quero te estimular agora? Vamos ajudar esses irmãos a acordar? Quer ver? Olha que ensinamento que eu vou te dar profundo. Às vezes a gente pensa bem assim, né? Só para você entender. Pastor, o que eu devo fazer para ajudar esses irmãos a acordar e despertar? Algumas coisinhas. A primeira delas não é ligar e falar, senti sua falta na EBD, estou sentindo sua falta na igreja. Essa não é a primeira. A primeira delas é, como que a gente ajuda os irmãos a despertar? Estando desperto, acordando. Você acorda, você ora pela igreja, você ora pela sua casa, você ora pela sua família, para não sermos religiosos apenas. Você ora pelos seus pastores, ora pelos seus líderes, ora por essas pessoas, sempre. Deus desperta-nos, meu Deus, precisamos estar acordados, precisamos estar atentos, é assim, oração, intimidade com Deus, o Deus que vai despertar você é o Deus que vai despertá-los. Então a primeira coisa é, se conecte com a realidade espiritual, porque se você estiver acordado, você consegue ver quem está dormindo, mas se estivermos todos dormindo, nós não vamos enxergar nada além de ronco. O ronco do outro vai nos incomodar, a gente vai reclamar, vai virar para o lado e vamos continuar dormindo, porque estamos nessa sonolência profunda. Então desperta por meio da oração, primeira coisa. Segundo, se permita envolver-se com a palavra, leia a Bíblia, leia livros, leia o que for, mas leia a Bíblia. E aí no terceiro ponto, você faz a sua missão, convida essas pessoas, visita essas pessoas, esteja com essas pessoas. Isso vai fazer toda a diferença. Eu não preciso que você tenha uma ação mais profunda do que essa, a intimidade com Deus por meio da oração, apresentando isso diante de Deus e crendo que a partir de hoje nós estamos mais uma vez despertando para o mover do que vai acontecer em 2025, amém? E nos próximos domingos nós vamos ver uma igreja aqui lotada de gente acordada, porque vai ser um ensinamento voltado para isso, vamos crescer como igreja. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Paizinho, eu quero te louvar, render graças ao Senhor pela manhã desse dia, agradecê-lo pela tua palavra, meu Deus, que falou tão profundamente ao meu coração, nas entranhas da minha alma, me trazendo esse despertar, me trazendo, ó Deus, essa visão para que eu possa, como pastor, estar conduzindo este rebanho, instruindo, caminhando com os teus filhos. E ó Deus, assim como em Provérbios nos ensina, nos orienta a ensinar os nossos filhos no caminho, pastores não apontam, pastores vão junto no caminho, e nós estamos com essa grande missão de caminharmos junto com este rebanho na direção que o Senhor tem para nós.
que possamos crescer, que possamos despertar, que possamos estar atentos, porque todas as palavras que foram profetizadas, tudo que o Senhor disse ao nosso respeito, eu creio que o Senhor vai cumprir, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos mover nessa direção com fé, crendo que o Senhor está conosco. Abençoe a tua igreja, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui, os que estão nos assistindo através da web, onde quer que os teus filhos estejam nessa manhã, os que verão essa mensagem posteriormente, que o Senhor possa alcançar o coração deles, que essa não seja uma mensagem intelectual, mas uma mensagem sensitiva ao teu Espírito Santo para alcançar o coração dos teus filhos, que essa mensagem tenha a graça do Senhor e não o saber humano, para que possamos ser transformados. Esse é o desejo do nosso coração, em Cristo Jesus é que nós oramos. Você crê nisso? Diga amém.